A minha mãe, por exemplo, ela tem sequelas neurológicas de um acidente, né? E ela usa algumas medicações, e além de espasmos, né? Ela tem espasmo muscular. Aliás, é uma indicação da toxina para espasmo. E aí, a toxina dela durou 1 mês e meio. 1 mês e meio. Ela mal começa a fazer efeito. E é a mesma diluição que eu uso para os meus pacientes e para mim. Por exemplo, a minha toxina dura aí 6 meses. Super de boa. Confesso que hoje eu não sou mais tão expressiva, porque a gente vai entendendo também que a gente vai perdendo a demanda muscular. Conforme a gente vai fazendo, e eu explico para meus pacientes também, que o ideal da toxina botulínica é o paciente entender como uma terapia. Exatamente. Né? Não faz muito sentido. Claro que você vai casar, nunca fez, tem um evento, quer fazer, tudo bem, vai ajudar a expressão, vai ajudar a maquiagem, tem tudo isso aí junto. Exatamente. Mas para você ter os grandes benefícios da toxina, o ideal é que você entenda ela como uma terapia, que você faça como tratamento constante, né? Exatamente. E não faz uma vez e vai fazer a toxina daqui a 1 ano, 3 anos. E aí tem que ser uma coisa contínua, né? Se você quer ter um tratamento preventivo. E eu percebo que hoje eu não tenho mais a demanda muscular de ser tão expressiva. Porque você está com a toxina em dia. Mesmo quando ela não está tão em dia, quando eu vejo que ela já está contraindo a testa, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente vê, né? O músculo frontal. Quando ela não está tão em dia, ela já está passando, eu não tenho noção de quanto ela já está contraindo. Porque eu não faço mais como eu fazia antes. Eu sempre fui muito expressiva. E hoje em dia, eu já não demando tanto da musculatura, porque eu já entendo que ela não vai responder. Ela está a maior parte do tempo sem responder, né? Mas ainda na parte terapêutica existe, infelizmente, muita resistência, tanto dos pacientes quanto dos profissionais, tá? Dentistas e não dentistas. Queria que você falasse um pouquinho por quê. Então, de paciente, eu acho que é a falta de conhecimento, né? Então, o paciente, ele associa a toxina para fins estéticos e muitos associam, eu vou ficar com a cara paralisada, né? Então, tem esse medo. Então, é ótimo a gente fazer o podcast, é ótimo a gente falar da toxina para fins terapêuticos, que é super importante. De outros profissionais, tem essa coisa de, só profissionais médicos que pode fazer a toxina, né? Então, profissionais não médicos, como são caracterizados, como somos caracterizados, né, profissionais não médicos, não podemos fazer toxina. Isso não é uma verdade e a gente precisa divulgar isso. Desde 2016, o nosso Conselho Federal de Odontologia já regulamenta, né, já nos dá respaldo para que o dentista ele pode atuar aplicando a toxina botulínica. E ninguém melhor do que a gente para conhecer de anatomia. Então, só para vocês entenderem, a toxina ela atua no músculo, né? E a gente entende muito de musculatura facial. A gente estuda todos os músculos faciais. Todos os músculos da face. Uma coisa interessante, a Michele também é ortodontista, assim como eu. E hoje eu tenho uma visão, depois de começar a estudar a parte de harmonização orofacial, que a gente estuda principalmente o envelhecimento da face, né? Exatamente. E na ortodontia, na ortopedia facial, a gente estuda muito o crescimento da face. E muitas vezes a visão e a abordagem, por exemplo, de uma recidiva, do que ia acontecer, não só com os dentes, mas com a face, com o passar dos anos, ficava ali, a gente não tinha ainda talvez tanta informação do envelhecimento geral crâniofacial do paciente. E hoje, eu digo que a harmonização orofacial, além de me possibilitar fazer esses procedimentos estéticos e terapêuticos, mas ele me deu uma compreensão desse envelhecimento. Do envelhecimento, que a gente estudava muito crescimento, né? A gente estudava muito crescimento. E faz parte do envelhecimento, a gente também tem reabsorção óssea em pontos estratégicos. Então, a gente passou a entender por que essa face envelhece. Exatamente. E para a gente que é ortodontista, foi muito mais fácil, né, da gente entender esse processo, porque a gente já sabia o crescimento, a gente passou a entender o envelhecimento, né? E assim, eu acabo utilizando muito a toxina complementar na finalização de um tratamento ortodôntico, por exemplo. Às vezes um paciente que é um paciente cirúrgico, mas não quer operar, que a gente faz tratamento compensatório, que tem dificuldade de selamento labial, então a gente acaba utilizando a toxina. O paciente tem um sorriso gengival. Isso aí que eu ia falar, o sorriso gengival é muito interessante. Gengival. Eu faço em mim a aplicação de sorriso gengival com toxina botulínica, né? Eu tenho um lábio superior curto e tenho essa musculatura bem forte, então eu acabo expondo muito, né, gengiva, não tanto quanto a maioria das pessoas, mas é algo que me incomoda e me envelhece muito quando eu faço. Então, eu sou
fã número 0 da aplicação de toxina botulínica para sorriso gengival. Eu amo essa aplicação. Aumenta um pouquinho a massa do rosto. Ótimo, que eu também estou precisando. Então, como toda aplicação, a gente tem os efeitos adversos, consequências, e que podem, inclusive, ser satisfatórias para o caso daquele paciente específico. Mas, para isso, a gente precisa conhecer. E aí, eu vou entrar na minha próxima pergunta, que é: hoje você, com todo o seu conhecimento, não só científico, mas dos cursos que existem ofertados para os cirurgiões dentistas, o que você aconselha, indica para um dentista que quer atuar nessa área, principalmente de toxina botulínica, de maneira segura e com ética? O que ele deve buscar de formação? Então, gente, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Hoje em dia é muito comum, a pessoa aprende a aplicação da toxina botulínica e no final de semana seguinte ele já está ensinando. Então é importante a gente pesquisar uma instituição reconhecida, ou universidade, ou um instituto, e principalmente pesquisar o profissional, sabe? Entra lá no Lattes, procura o profissional, vê qual a experiência desse profissional, se é um professor realmente, enfim, a gente tem que pesquisar, porque a gente tem que aprender de forma científica, sabe? Não aprender de forma com achismos. Eu acho, eu faço. Não. A gente tem que aprender com evidência, né? Com ciência. Isso é super importante. Isso na área de saúde, eu explico para colegas também, alunos, pacientes, que tudo na área de saúde que hoje a gente pratica, ele precisa ter respaldo científico. Sim. Científico. Não é nada que eu tirei da minha cabeça, que eu inventei, ou que Michele inventou. Não. Se não houver artigo científico, publicação científica, comprovando aquela técnica, aquele manejo, não se pode fazer. Né? Isso é muito importante. E eu e Michele, agora há pouco tempo, estivemos juntas no congresso em São Paulo, onde muitos artigos e muitos manejos científicos da área muito específica de alinhadores, né, foram apresentados. E um dos comentários que fiz com Michele e com outras pessoas lá é que a gente encontrou pouquíssimos profissionais, principalmente até do Rio de Janeiro lá. Então, gente, é importante que o dentista, até não só na área de alinhadores, mas na área de harmonização orofacial, qualquer outra, o profissional de saúde, ele esteja sempre participando de eventos científicos para estar sempre extremamente atualizado para poder oferecer para o paciente o que existe de melhor neste momento para o tratamento desse paciente específico. Então, porque as coisas mudam a todo tempo, né? Então, a todo tempo estão surgindo novos materiais. Eu dou aula na faculdade também de materiais odontológicos. Então, assim, você dá aula de um material, daqui a pouco surge outro. Então, a gente tem que entender essa demanda. Está tudo muito rápido, uma técnica nova. Aí a gente tem que se atualizar sempre, gente. É congresso, é um artigo científico. As pessoas, muitas vezes... o livro é importante? É super importante. Mas muitas vezes, quando o livro vai para ser vendido, ele já está desatualizado. Né? Os artigos científicos, para mim, são os mais importantes. Você assinar uma revista científica, mas até a revista, eu confesso, que ainda consegue ter uma atualidade um pouquinho melhor que o livro. Mas, hoje em dia, a gente tem a internet. Gente, a internet, ela possibilita a gente estar em todo lugar o tempo todo, inclusive adquirindo conhecimento de outros lugares antes de chegar até a gente. Né? Claro que hoje a gente precisa ter conhecimento de outras línguas até para conseguir essa atualização tão rápida, mas hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem tanta coisa para ajudar a gente. E aí, para a gente terminar, Mi, eu queria que você falasse se você acha que a toxina botulínica, depois disso tudo que a gente falou, ela ainda é subutilizada na odontologia. Eu acho que sim, é subutilizada porque a gente não divulga muito a aplicação terapêutica, sabe? Então, o dentista, ele tem uma arma super importante. Então, imagina, a gente pode atuar para fins estéticos, mas a gente pode contribuir para esses pacientes, na melhora da qualidade de vida desses pacientes que estão internados. Né, na UTI, que o risco de aspirar saliva e uma série de outras coisas, a gente pode atuar melhorando a qualidade de vida, né, desse paciente, enfim, no bruxismo, na qualidade, né, no bruxismo, enfim, eu acho que a gente tem
pode falar ainda muito da aplicação terapêutica, e eu fico muito feliz de você ter me convidado para falar desse tema, né, que vai ser a minha tese, vai ser o tema da minha tese de doutorado, porque eu acho que a gente tem que explorar muito, né, e para tirar esse estigma de que toxina é só estética. É só de médico e é só para estética. É só de médico, é só para estética. Gente, a toxina é maravilhoso. A gente tem muitas possibilidades, né, de melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, eu que fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de vir aqui conversar um pouquinho sobre esse tema comigo. É um tema muito abrangente, enfim, a gente tem muita informação. Michele falou um pouquinho aqui, né, pra gente sobre isso, mas eu faço questão que todos vocês sigam doutora Michele Galhardi nas redes sociais. Michele, como eu já falei aqui, é um poço de conhecimento, é professora há 23 anos, então assim, a sigam nas redes sociais, na internet, que eu tenho certeza, tanto pacientes, né, os pacientes hoje em dia eles são bem informados. São bem informados, né? Então, tanto pacientes como colegas da área de saúde, dentistas, médicos, fisioterapeutas, sigam, tá? E não deixem passar tanta informação de qualidade. Porque um dos principais motivos de eu ter criado esse podcast é o meu incômodo, né? Surgiu do meu incômodo de ver tanta gente, que nem da área de saúde falando tanta besteira na internet. E as pessoas na internet, né, os leigos, um leigo falando, outros leigos escutando e tomando aquilo como verdade e causando iatrogenia, causando problemas bucais de saúde muito sérios. Eu brinco que na odontologia a gente aprendeu patologia, mas as patologias mudaram, porque hoje a gente precisa ter um olhar, por exemplo, não posso citar aqui, mas de coisas que são vendidas como saudáveis na internet para clarear dente, enfim, e que vai causar um problema odontológico que não tem a ver com doença. Foi um modismo louco desse da internet. Então, eu estava realmente muito incomodada das pessoas que sabem o que estão fazendo e falando não terem espaço, não terem voz na internet. E aí, minha rede social também, eu falo pra caramba, tô botando meu esposo pra falar também da área dele, mas o podcast, ele me permite trazer pessoas que eu admiro e que tenham conhecimentos em outras áreas para vir aqui conversar comigo e falar para vocês sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente de você ter cedido um pedacinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. E gostaria de te avisar que essa é só a primeira vez que você vem aqui, porque eu irei te chamar novas vezes para falar sobre outras coisas. E foi um prazer ter você aqui comigo, Mi. Não, o prazer é todo meu. Muito obrigada, parabéns por essa iniciativa, né? Porque é um podcast baseado em ciência, né? Então, e você chama profissionais capacitados. E é isso, gente. A gente escuta uma informação, a gente tem que buscar ir atrás se essa informação é verídica, né? Se tem embasamento científico. Essa é a nossa missão. Então, isso parabéns, aí. Vou voltar. O tema que vocês quiserem, a gente está aí. Gratidão, Mi. Se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, bota o sininho, dê um like, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você acha que essa informação ela vai fazer diferença na vida de alguém que precisa escutar alguma coisinha do que a gente falou aqui, não hesite. Compartilhe no grupo da família, grupo das mães da escola, grupo do condomínio. Com certeza você, assim como nós, estará ajudando a levar informação de qualidade para mais pessoas e para quem precisa. Tá bom? Até a próxima, pessoal!